Agora, que bom, dona Vivi, que bom, Alexandre de Moraes, que a Receita Federal confirma e tem documentos comprovando. É incrível como a todo instante, a todo momento, você tem atualização do caso Master, principalmente quando a CPI do crime organizado começou a receber, por quebra de sigilo, né, e solicitação, os relatórios da Receita Federal e do COAF. Por exemplo, agora mesmo estou vendo aqui, ó, o Master gastou 60 milhões de reais com a autoridade da República em Londres, Nova York e Lisboa, no ano de 2024, só em 2024. Isso é um balanço de 2024. Lembrando que você tem os balanços ano a ano por causa das declarações de imposto de renda, né? Essa aqui de Londres é interessante, que é o tal momento da degustação do Macallan, né? Do whisky, que custou 3 milhões e cerca de 300 mil reais. Só para degustar o whisky com Alexandre de Moraes, André Dias Toffoli, o ministro do STJ, o Sebastião, Paulo Gonet, procurador-geral da República, né? E aí tem aqui também, entrando, né, que Gilmar, ele voou na empresa de Vocaro, que disse que foi um empresário, que disse que estava dando carona para ele e tal. O que você acha? Isso cola? Será que cola? Tem aqui também, ó, que ao inocentar Campos Neto na CPI do crime organizado, o Galípolo contrariou a estratégia do Planalto. O Lula, quando deu a entrevista do ICL, ele fez a acusação de que o monstro tinha sido parido no governo Bolsonaro. Ele, inclusive, usou o termo que o ovo da serpente, né? A serpente seria Bolsonaro e o ovo seria o Campos Neto. Aí chega o Galípolo na CPI e diz, não, mas a gente fez a sindicância, Campos Neto não tem nada a ver com isso. É uma situação, né? Você notou uma mudança de padrão nesse momento? Você, no processo do golpe, você tinha como impedido, claramente impedido, o Flávio Dino, porque o Flávio Dino, ele foi o ministro da Justiça, ele atuou como poder executivo no 8 de janeiro. Então, ele poderia ter evitado o golpe e não evitou. Inclusive, parte interessada, porque na questão das imagens do Palácio do Planalto, o Flávio Dino disse que as imagens sumiram e ficou por isso mesmo. O Alexandre de Moraes não deu a ele 24 horas para ele apresentar as imagens. Então, Flávio Dino suspeito. Zanin foi advogado de Lula. Só pelo fato de ter sido advogado de Lula já era para ter sido considerado suspeito. Ele não podia julgar o golpe, porque estava ali Bolsonaro. Mas tem detalhes ainda dessa suspeição. Ele, quando foi sabatinado, ele disse que ia se julgar suspeito. Ele disse. Mas aí, quando foi para o pau, ele correu, né? E o plenário simplesmente passou por cima. Ele atuou na eleição em favor de Lula, pô, como advogado. Na eleição de 2022, cujo adversário era o homem que estava sendo acusado do golpe, o Jair Bolsonaro. O outro é uma clareza assim do tamanho de um trem, o Alexandre de Moraes. Suspeitíssimo. Que nunca se julga suspeito. Porque o Alexandre de Moraes, naquele negócio da operação Punhal Verde e Amarelo, ele mesmo dizendo, ele seria vítima. Então, se ele seria vítima, ele não podia julgar. Ele não tinha condição. Não tem lugar nenhum no mundo juiz que julgue quando é vítima. Não existe, porque é vingança. Então, essa questão de suspeição, eu estou levantando essa hipótese porque não sei se você já viu que a coisa mudou um pouco. Você notou isso ou não? O pessoal começou a alegar suspeição. Dias Toffoli, no caso do Master, primeiro ele não alegou suspeição. Aí depois, a pressão, relatório da Polícia Federal, ele disse, sou suspeito. Agora, por exemplo, o Lula disse, olha, eu já disse para o Alexandre de Moraes ver.
E ainda citou assim, o companheiro Alexandre de Moraes, para o companheiro Alexandre de Moraes se julgar suspeito, porque a esposa dele é advogada do caso Master. Pois bem. Então, agora, nesse momento, declarar-se impedido, suspeito no Brasil de 2026 virou a saída mais elegante e às vezes a única para quem estava no lugar errado, na hora errada, com o uísque certo na mão. Vamos ao caso. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, o Benedito Gonçalves, apresentou formalmente à sua corte uma declaração de impedimento para julgar qualquer processo relacionado ao Banco Master. Simples assim, qualquer processo. Entrou no sistema eletrônico do STJ, deu alguns cliques e pronto. Afastamento automático. É eficiente, né? Só, se fosse tão simples, né, quando ele aceitou o convite para aquela viagem a Londres, tudo pago, hotel 5 estrelas em Londres, caríssimo, R$100 mil a diária, só para dormir, viu? Só para encostar a cabeça no travesseiro. Porque a história, como sempre, tem um antes, né? Em abril de 2024, deixa eu repetir, abril de 2024, o ministro Benedito Gonçalves participou como palestrante de um evento jurídico em Londres. Londres, Inglaterra. Longe do Brasil, longe dos processos, perto do Tamisa. O evento era patrocinado pelo Banco Master. O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro hoje está preso. Coincidências da vida, né? Mas espera, o evento jurídico era só o começo da programação. Porque em paralelo ao seminário, ao debate acadêmico, às palestras sobre direito, cidadania e outros temas elevados do espírito humano, Vorcaro organizou uma degustação de uísque. E, gente, não era qualquer uísque, era uma Macallan. Para quem não conhece, é um uísque escocês de alto padrão e o custo estimado dessa degustação foi de 3,3 milhões de reais. 3,3 milhões de reais em uísque. Só quero que vocês imaginem o tamanho desse copo de uísque. 3,3 milhões de reais. Entre os participantes desse encontro cultural, gastronômico, bancado pelo Master, estavam, segundo o portal Poder 360, e lembrando o seguinte, o portal publica, mas não foi desmentido. Segundo o portal 360, que não foi desmentido, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, o ministro Dias Toffoli, e agora o impedido ministro do STJ, Benedito Gonçalves. 3 ministros, um banqueiro, 3,3 milhões em uísque em Londres. E não é roteiro de filme, é uma notícia aqui do portal 360. Agora o detalhe que a gente não pode deixar passar. Quando as investigações sobre o Vorcaro avançaram, quando a Polícia Federal apreendeu o celular do banqueiro e quebrou seu sigilo, descobriram que o contato telefônico do Benedito Gonçalves estava salvo na agenda do Vorcaro. E a data em que esse número foi salvo, a data, 26 de abril de 2024. Justamente o período do evento em Londres. Então a gente faz as contas. Evento em Londres, uísque caro, palestras, contato salvo no celular e agora 2 anos depois o impedimento. Bom, melhor tarde do que nunca, né? Dizem os otimistas. Mas aqui eu preciso ser justo com o ministro Benedito Gonçalves, porque ele fez uma coisa que no universo jurídico brasileiro atual merece até um elogio, mas relativo. Elogio relativo. Ele se declarou impedido antes de ter que atuar nos casos, proativamente. Isso diferencia, por exemplo, do ministro Dias Toffoli, que só largou a relatoria da investigação sobre o Master no STF, depois que a Polícia Federal entregou um relatório com diálogos entre ele e Vorcaro, e com menções a pagamentos de pelo menos 35 milhões de reais. Ou seja, no quesito transparência, o Benedito saiu na frente. A barra está tão baixa que a gente já parabeniza por isso. Olha, você foi lá, tudo de graça, comeu, bebeu com o mafioso, o banqueiro, né, que está preso, o criminoso, cara que lavou dinheiro até de PCC, beleza, ministro, mas se julgou impedido, né? Por falar em pagamentos milionários, vamos expandir esse panorama para vocês.
Porque o Banco Master parece ter tido uma generosidade, assim, do tipo impressionante com pessoas próximas ao Poder Judiciário brasileiro. Muito generoso, muito bonzinho o Vorcaro. Documentos da Receita Federal entregues à CPI do crime organizado no Senado mostram que o Master pagou 40,11 milhões ao escritório de advocacia Bassi de Moraes só no ano de 2024. Só em 2024, 40 milhões de reais. Quem é Viviane Bassi de Moraes? É a mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, que nunca se julgou impedido para nada. Até o Taliaferro ele quis julgar. Mas se o Taliaferro, Cardinô, ele não era o assessor do Alexandre de Moraes. Mas ele não acusou justamente o Alexandre de Moraes? Foi. E o Alexandre não se julgou impedido? Não. E os ministros do Supremo fizeram alguma coisa? Não. E o presidente do Supremo fez alguma coisa? Não. O Procurador-Geral da República fez alguma coisa? Não. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, protestou? Fez uma cabana lá na frente do Supremo Tribunal Federal? Não. Nunca se julga impedido. E os dados da Receita mostram 11 pagamentos mensais, 2024, de R$ 3.646.529,72 cada um, todo mês. Queria lembrar para vocês que esse valor, segundo a colunista Malu Gaspar do Globo, tem uma razão de ser. Porque quando você faz a conta dos descontos dos impostos que tem que ser pagos, o dinheiro fica limpo. E o dinheiro limpo para o escritório Bassi de Moraes é 3 milhões batido. Ou seja, a conta foi feita direitinho. Falou, você vai pagar R$ 3.646.529,72, porque quando a gente bater a conta com o imposto, sobra 3 milhões para viver. 3 milhões de reais. O escritório Bassi de Moraes, perguntado sobre o assunto, disse, e eu cito, abre aspas, não confirma essas informações incorretas e vazadas ilicitamente. Até aí, tudo normal, né? Mas acho que vale registrar que o escritório não disse qual seria o valor correto, né? Que recebeu. Até porque não desmentiu o contrato. Só disse que estava errado. O que abre uma questão filosófica interessante. Se os 40 milhões estão errados, seriam mais? Não, seriam menos. Pergunta sem resposta, por enquanto. O senador Alessandro Vieira, ele é o relator da CPI do crime organizado e foi bastante direto na tribuna do Senado. Disse que a própria doutora Viviane já havia reconhecido que o contrato não tinha nada que justificasse o valor. E completou, só em um ano 40 milhões de reais recebidos contra a prestação de serviço? Qual serviço? Qual serviço? A própria doutora Viviane, diz o senador, já publicizou. Nada que justifique esse valor. Nada que justifique esse valor, segundo o Alessandro Vieira. O escritório diz que fez 94 reuniões, produziu 36 pareceres, trabalhou com 15 advogados. Façam as contas. Vamos fazer as contas? 94 reuniões, 40 milhões, dá mais de 400 mil por reunião. Ou você queria participar de uma reunião dessa, né? Para ganhar só pela reunião 400 mil. Uma xícara de café inclusa, eu espero, né? Doutora Viviane Bassi de Moraes, não é possível fazer uma reunião de 400 mil reais, não ter um café, um cappuccino. Mas o Master não parou por aí na sua política de relacionamento com o Poder Judiciário. O banco também contratou a mulher e o filho do desembargador Newton Ramos do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1, para tentar liberar 1,6 bilhão de reais em precatórios que estavam travados justamente naquele tribunal. A mulher do magistrado se chama Camila Everton Ramos. O filho se chama Gabriel Ramos. O desembargador, obviamente, diz que se declara impedido nos casos dos familiares. E aqui a gente chegou a um padrão. No Brasil de 2026, declarar impedimento virou quase um reflexo. Detetou a proximidade com o Master, já vai declarando, né? Mas a história da Camila Ramos tem um capítulo extra que merece um destaque. A revelação, o furo de reportagem, vamos dizer assim, é do Estadão, Estado de São Paulo.
O ministro do Supremo, Cássio Nunes Marques, teve uma viagem a Maceió paga pela advogada em novembro do ano passado. Era para comemorar o aniversário dela. O desembargador Newton Ramos, pai do Gabriel e marido da Camila, também estava lá. Viagem paga, aniversário, Maceió, o ministro do Supremo. Eu queria muito saber, viu, qual foi o bolo, né? Que bolo, hein? Viagem paga, jatinho. Voltando ao panorama geral, o Banco Master está no centro de um dos escândalos mais complexos da história recente do Poder Judiciário brasileiro. Vorcaro foi preso em novembro de 2025, quando o banco foi liquidado pelo Banco Central. E as investigações apontam para uma rede de relacionamentos que incluía ministros do STF, ministros do STJ, desembargadores, escritórios de advocacia ligados a familiares de magistrados e uma degustação de uísque de 3,3 milhões em Londres, que a gente não pode esquecer. Para fechar esse quadro, um detalhe sobre a CPI do crime organizado. O senador Vieira pediu ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a prorrogação da CPI. E a resposta foi não, não, não. E por quê? O motivo, o período eleitoral. A comissão será encerrada. Com a votação do relatório final, o senador classificou a decisão como um desserviço para o Brasil. Esse espaço, presidente, para dar ciência ao plenário e ao Brasil da reunião que tivemos há poucas horas na residência oficial para tratar do pedido de prorrogação de prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado. A decisão de Vossa Excelência foi pela não prorrogação. Mas é meu dever registrar publicamente que entendo a decisão de Vossa Excelência como um desserviço para o Brasil. Nós temos nessa Comissão Parlamentar de Inquérito fatos de alta gravidade. Nós temos, ao mesmo tempo, a criminalidade violenta ocupando o território brasileiro, cada vez mais expulsando, dominando, constrangendo brasileiros e brasileiras. E temos aqui, nos escritórios, gabinetes de Brasília, na Faria Lima, em todos os centros onde se tem recurso e poder, a infiltração pela corrupção. E particularmente 2 casos chamam muita atenção e foram objeto de apuração até onde a CPI conseguiu avançar, que dizem respeito ao Estado do Rio de Janeiro, onde essa infiltração criminosa se dá de forma mais trágica e violenta. O Estado do Rio de Janeiro hoje tem o presidente da Assembleia Legislativa afastado e preso, denominado pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal como líder do braço político do Comando Vermelho. E eu deixo vocês decidirem se concordam ou não. Eu só sei o seguinte: numa semana em que sai dados de 40 milhões pagos ao escritório da mulher de um ministro do Supremo, o ministro do STJ se declarando impedido depois de uísque em Londres, e uma rede de contratos com familiares de magistrados, encerrar a CPI agora é como apagar a luz no meio do filme, não é? A gente não fica sabendo o final, é isso? Na conta do Alcolumbre, né? Período eleitoral, quer dizer que o eleitor vai votar nesses vagabundos no escuro, que tem um monte de político safado no meio. Ai. Apagaram a luz. Veja só, o final, você sabe, talvez, no Brasil o final costuma ser sempre o mesmo. Alguém se declara impedido, a conta fica, porque quando a CPI do crime organizado recebeu os dados completos da Polícia Federal, esse número da Vivi dobrou. Dobrou. O Banco Master pagou 80,2 milhões ao escritório Bassi de Moraes, 80,2 milhões de reais em 22 meses. De fevereiro de 2024 até novembro de 2025, quando o Banco Central decretou a liquidação do banco e Vorcaro foi preso. 22 parcelas, já sabe, né? R$ 3.646.529,72, todo mês pontualmente, porque quando tira os impostos, e isso previsto no contrato, 3 milhões limpinhos para o escritório da Vivi. O escritório, como de praxe, disse que não confirma essas informações incorretas, vazadas ilicitamente. É a segunda vez que o escritório usa a mesma nota, palavra por palavra. E o que me faz pensar que lá no escritório tem um documento pronto, com essa frase. Não confirmo as informações incorretas, vazadas ilicitamente. Deve estar lá pronto lá, né? Só mudou a data. E aí mandam publicar. Eficiência administrativa, né? Bom, pelo menos essa eles têm, né?
que você acha? Mas o Estadão fez uma investigação que vai além dos pagamentos. Documentos da CPI, da Aeronáutica, de empresas de táxi aéreo mostram que o ministro Alexandre de Moraes e a mulher pegaram pelo menos 8 voos em aeronaves de uma empresa ligada a Daniel Vorcaro. 8 voos. 8. Isso foi entre maio e outubro de 2025. Mas tem um detalhe específico que vale registrar, com cuidado, claro. Em agosto de 2025, Moraes teria viajado de Brasília para São Paulo em um desses aviões. No dia seguinte, a viagem, segundo uma mensagem do próprio Vorcaro, para a então namorada dele. Os dois se reuniram. A informação está em mensagem do próprio Vorcaro. O gabinete do ministro divulgou uma nota dizendo que ele, abre aspas, jamais viajou em nenhum avião do Daniel Vorcaro. Tecnicamente, a nota diz que ele não viajou em avião de Vorcaro. A empresa do avião era de Vorcaro. Não o Vorcaro pessoalmente. É uma distinção jurídica, né? Distinção jurídica bastante criativa. O que você acha? Muito criativa. Para completar o quadro, vamos falar de imóveis, né? Desde que Moraes entrou no STF em março de 2017, o patrimônio imobiliário do casal cresceu 266%. Hoje são 17 imóveis avaliados em 31 milhões e meio. Nos últimos 5 anos, o casal gastou 23,4 milhões na compra de imóveis em Brasília e São Paulo. Gente, que luxo, que poder. Todos os imóveis, 23 milhões,4. Todos os imóveis paguem à vista, na bucha, no dinheiro. Teve imóvel que botaram até no Pix. Você já viu um Pix de 1 milhão, 2 milhões? Pix, até no Pix, à vista. O ministro do Supremo ganha muito bem. Cerca de 46 mil reais por mês. 46 mil. Só que tem que descontar do imposto de renda, 27,5%. Para ele ter esse dinheiro, nem trabalhando a vida toda. Você compreende? Compreendeu, né? Não é isso? Esse dinheiro, 46 mil por mês é o bruto, mas tem um desconto ainda. Mas 23,4 milhões à vista em 5 anos representaria praticamente todo o salário bruto do período, sem gastar um centavo sequer com comida, escola, conta de luz ou qualquer outra coisa na vida. As informações são baseadas em contratos registrados em cartório. Isso aqui o Estadão pegou no cartório. Tá? São documentos públicos. Moraes e a mulher foram procurados, não responderam. Também aqui não tem nem para onde correr, né? Então, para fazer o balanço final, 80,2 milhões ao escritório da mulher, pelo menos 8 voos em avião da empresa do banqueiro, uma reunião no dia seguinte a um desses voos, 266% de crescimento no patrimônio desde 2017, 17 imóveis, 23,4 milhões de reais comprados à vista, e o escritório da mulher, sobre tudo isso, tem a resposta. É aquela mesmo? É aquela que já tem lá pronta? Vamos repetir, né? Só tem essa. Né? O escritório não confirma essas informações incorretas. Agora, que bom, dona Vivi. Que bom, Alexandre de Moraes. Que a Receita Federal confirma e tem documentos comprovando.